O vídeo mais aguardado desta internet. Aquelas. Finalmente estamos aqui para falar do comeback de Itaemin. E pra puxar o saco dele pra caceta, porque sou dessas. Meu Deus do céu, que comeback foi esse? Estou ainda digerindo, estou entendendo o que aconteceu. Esse comeback maravilhoso aqui. Antes do comeback, antes de sair qualquer teaser, qualquer foto a respeito do comeback de Want, quando as pessoas me perguntavam: Gabi, será que esse comeback vai ser melhor que Move? Eu respondia sem pensar um minuto: sim, vai ser melhor do que Move, porque é assim que Itaemin trabalha. Você sabe explicar o que faz o trabalho de um artista ser autoral? Porque você vai concordar comigo que na indústria da música tem muita gente fazendo coisas bacanas, mas em muitos casos você tem a impressão de que aquilo que você está ouvindo e está vendo meio que poderia ser de qualquer cantor ou de qualquer grupo, porque é bom, mas é meio genérico, o que não é ruim, tá? Ah, Gabi, trabalho autoral, eu acho que é quando um artista, um grupo, colocam assim várias referências, uou! E aí você meio que fica tendo que desvendar aquilo que o artista tá fazendo. Será? Quando você vê um clipe ou um conceito de um comeback assim muito complicado, cheio de referências assim que você não entende muito bem, há uma grande chance desse artista não ter conseguido trabalhar essas referências direito. Aí o cara meio que enche aquele negócio de referência, uma coisa assim super cabeça ou super esquisita. Em vez daquilo ficar bom, fica só pretencioso e não criativo, muito menos autoral. Porque, cara, eu vejo essas coisas, a vontade que dá é falar assim: ô amigo, você quer falar alguma coisa? Então fala de uma vez, para de ficar fazendo enigma. Agora, você quer me ver braba de verdade, é assim, você me dá um clipe, um comeback, cheio de enigma, cheio de teoria, e aí, cara, quando você finalmente entende toda aquela jossa, descobre que a mensagem final, assim, não é uma grande coisa. Ah, tudo isso aí era pra falar de saudade. Entende? Um trabalho autoral é quando um artista cria músicas, coreografias em que você não sabe onde as referências começam e terminam e onde a identidade daquele artista começa e termina. É quando um artista faz um trabalho que só tem vida e faz sentido quando ele está executando. Por isso Michael Jackson é Michael Jackson, porque Thriller, Moonwalk, Billie Jean e tudo que ele criou só existe quando ele executa. E é por isso que o Itaemin se tornou um grande artista. Porque se no início ficavam claras as inspirações que ele tinha, nomes como Michael Jackson, ele também já mencionou a Sia mais de uma vez, agora essas influências não estão mais tão claras assim. Aliás, já em Move, o Itaemin bateu esse martelo a respeito de ele ser um artista que leva um trabalho que tem a assinatura dele. Tanto é que Move só é Move quando o Itaemin dança e canta. Quando outra pessoa faz, como a gente viu muitas pessoas fazendo, é só uma imitação de Move. 오른손 차, 그다음 배야, 등등 차, 손 위 차, 천천히 가슴, 그다음에 어깨 돌리고 손 위 차. Gabi, mas não é assim com todo artista? Não. Você com certeza já viu covers de músicas de grandes nomes aí da indústria que ficaram melhores do que a versão original. E agora com Want, o Itaemin dá mais um passo nessa trajetória brilhante dele. E ele não só entregou um single e um álbum que são assim míticos, épicos, maravilhosos, ok? Sou fãzinha mesmo, assumo, nunca tentei esconder isso de ninguém. Como também ele se apresentou, cara, nesse clipe, nesse comeback, nesse trabalho novo, como definitivamente um puta artista que é também autor do que faz. O Itaemin, cara, dando nome ao espaço que está sob os cuidados dele. Esse espaço aqui, isso que eu faço, isso que eu crio, isso que eu canto, não se chama Michael Jackson, não se chama George Michael, não se chama Sia, se chama Itaemin. E o Itaemin deu um jeito de falar sobre isso no clipe e eu, meu Deus, tô morrendo pra falar sobre isso há dias. Ah! Cara, esse clipe e essa música são tão impactantes porque
Segue comigo esse raciocínio. Tem uma sensualidade, tem uma sedução que não atrai você para um homem, mas para uma identidade artística. Meu Deus, eu tô assim, eu tô falando, chego a me babar aqui. Então vamos lá. O clipe abre com o Temin na sombra, cercado de uma corda de barreira, igual aquelas cordas que você vê em mostras de arte. E também há lupas em volta dele. A imagem que vem em seguida, né, em que o Temin está no centro da tela, de uma sala, e há duas mulheres posicionadas, uma de cada lado, também dá uma ideia de instalação de arte. A lupa é a primeira coisa que chamou a minha atenção, porque, cara, você usa uma lupa quando você quer examinar algo mais de perto, um objeto de desejo, talvez. Então, é como se o Temin estivesse dizendo para nós não apenas olharmos, mas olharmos melhor, vermos de perto cada detalhe. Só que ao mesmo tempo, tô muito empolgada, tô mesmo. Só que ao mesmo tempo que você tem a lupa que sugere que você veja as coisas de perto, você tem essa corda de barreira, essa corda de proteção em volta do Temin, dizendo que o objeto de desejo vai ser apreciado, mas não alcançado. E a câmera no clipe de Want reforça isso, quer dizer, o Temin não está tentando se transformar no seu objeto de desejo. Não. Ele está afirmando que ele é aquilo que você mais deseja e que não está a seu alcance. Olha só. Na sala branca vazia, que aparece no clipe algumas vezes, o Temin está dançando com uns símbolos atrás dele, né? São círculos no meio de cruzes que lembram um pouco o visor de uma câmera fotográfica. Quer dizer, nós estamos assistindo ao Temin de longe, infelizmente. E há outras referências à fotografia no clipe, como a parte em que o Temin está enrolado em filmes de câmera, e há flashes durante o clipe que também lembram os flashes de uma câmera fotográfica. Mas o que chamou a minha atenção no início desse clipe é o seguinte: a imagem do homem vitruviano pisca pouco antes de o Temin aparecer na tela, e o Temin aparece logo em seguida, meio que imitando a pose desse homem vitruviano. Esse desenho foi feito pelo Leonardo da Vinci, inspirado nos conceitos da obra Os 10 Livros da Arquitetura, que é do arquiteto romano Marco Vitruvio. O desenho mostra o conceito da proporção perfeita numa tentativa de expressar a beleza humana. E esse desenho do homem vitruviano levou pensadores a discutirem inclusive a existência de uma harmonia celestial. Então, quer dizer, o Temin é o centro do meu e do seu desejo, porque ele simboliza de alguma forma a perfeição. E aí vem a música Want, com a letra: The moment you take me in, you'll be thirsting for more, incomplete. Quer dizer, a partir do momento que você me tiver, você estará com sede demais, incompleto. Quando você deseja algo tão perfeito assim, não importa o quanto você examine, o quanto você estude ou compreenda aquilo que você está desejando, ou seja, o Temin. Não importa o quanto você estude, ouça, se apaixone pelo Temin, você nunca vai se sentir completo. Você vai sempre querer mais dele. E esse clima de sedução está em todo o clipe. O Temin lida com a câmera como se ele estivesse seduzindo você. Você vê ele o tempo todo de perto. O rosto, a boca, as mãos, o olhar. E que olhar, meu Deus do céu. Agora o absurdo aqui, minha gente, é que o Temin brinca com você, tá entendendo? Ele faz umas propostas tipo I'm your eyes, quer dizer, eu sou seus olhos. E bem na hora que ele diz isso, no fundo você vê uma foto dele cobrindo os olhos. Eu vou ajudar você a enxergar um mundo de coisas novas. E tá lá ele tapando o olho? Uma coisa ali de eu não vou pensar, eu não vou ver o que eu tô fazendo, eu só vou fazer. E aí ele diz, eu sou o seu brinquedo, vou fazer de você pura, inocente. Cara, eu só vou dizer uma coisa aqui pra você. Se a minha avó assistindo isso, ela ia me dar o seguinte conselho: olha aqui, filha, fica longe desse moço aí, porque ele tá mentindo. O Temin é a personificação do proibido, da tentação, que constantemente nos diz que teremos mais sede, mas em vez de nos dar essa satisfação, né, que a gente tanto quer, ele só faz tudo ficar mais intenso. Hot, hot. Ele pede pra gente se entregar pra ele, pra gente acabar o quê? Querendo mais.
E há serpentes nesse clipe. E a gente sabe que as serpentes, né, representam, por causa da Bíblia, a tentação, né? É a serpente que causou a queda do homem, que tentou a primeira mulher, Eva, oferecendo o fruto da árvore proibida. A música fala na letra: essa doçura de maçã proibida te tenta. É o que o Temin canta. Turubu! E aqui você vê de novo a habilidade do Temin como dançarino, porque ele dança como se ele estivesse reproduzindo os movimentos, cara, de uma cobra, pra te hipnotizar, atrair você pra ele. E é lindo! A serpente é aquela que encanta, que enfeitiça, que leva as pessoas para o caminho da tentação. Mas em Want, a presença do Temin parece ser mais forte do que as serpentes, porque são elas que estão encantadas por ele. É o Temin que enfeitiça as cobras. Olha o poder desse homem. Não à toa, no clímax da música, o filme de câmera em torno do Temin cai no chão e parece que esses filmes se transformam em cobras. E essas cobras vão até ele, como se quisessem ter o Temin também. E aí a música cresce, os movimentos de dança do Temin eles ficam mais afiados, passionais. E aí as cobras são o quê? Consumidas. Como eu e você assistindo a esse clipe. O Temin ele é conhecido por ser um católico do tipo praticante. Ele vai à missa, ele carrega um rosário com ele e ele também já falou abertamente em algumas entrevistas sobre a fé que ele tem. Pode parecer estranho que alguém tão religioso crie algo tão provocativo, contraditório até, mas justamente por conhecer os simbolismos das imagens religiosas que esse clipe traz, a decisão artística faz sentido. A fé que o Temin conhece também é uma inspiração. Mas o fato de o clipe trazer assim referências a histórias conhecidas da Bíblia não quer dizer que o clipe é, sei lá, religioso. No final, quando aparece num fundo preto a porta do inferno do Rodin... Ah, meu amor! Eu berrei, não foi pouco, minha gente, tá ok? E levantei da cadeira e falei, pera lá. Essa obra é com certeza uma das mais importantes da história da arte e ganhou esse status não só porque o Rodin trouxe várias inovações na maneira de esculpir quando ele fez a Porta do Inferno. Por que então? O Rodin começou a fazer essa obra porque ele venceu uma competição para projetar os portões de entrada de um museu de artes decorativas que seria construído em Paris. E a ideia inicial dele era fazer algo baseado na Divina Comédia de Dante. E aí Rodin decidiu retratar o inferno. No fim, esse museu acabou não sendo construído e o que aconteceu foi que o Rodin ainda assim continuou com esse trabalho. E essa escultura continuou evoluindo. E durante 37 anos o Rodin trabalhou nessa porta e na verdade ele nunca terminou. A Porta do Inferno foi encontrada aos pedaços no estúdio dele. E por ser um trabalho que permaneceu assim em constante evolução, a Porta do Inferno em algum momento já não era mais exatamente uma porta. Porque, cara, ela não abre, não tem uma fechadura, ela sequer parece uma figura sólida, na verdade. Se você for ler sobre a Porta do Inferno, você vai entender que é uma obra em que as figuras elas meio que emergem desse pano de fundo que não parece muito concreto, quase como se fossem assim figuras saindo da água, porque assim tem uma sensação nessa obra constante de movimento e ondulação também. Tem trechos em que parece que a obra tá tomando forma e aí logo em seguida essas figuras voltam a ser incompreensíveis, quase como se a obra tivesse um senso de transformação eterna, uma criatividade em constante movimento, uma obra que muda junto com o artista. Os corpos na obra do Rodin são muito expressivos, há cenas trágicas, há figuras assim fragmentadas, com referências ao trabalho de Michelangelo e também à arte clássica, mas ao mesmo tempo tem a visão do Rodin, a ideia do retrabalhar, do trabalhar novamente aquilo que já foi feito. Então, se a ideia inicial eram as formas baseadas na narrativa do Inferno de Dante, seguindo a convenção do relevo narrativo, né? Quer dizer, a escultura inspirada na tradição literária, contando partes de alguma história que é clássica. Se o começo era isso,
a versão final da Porta do Inferno resiste a todas as tentativas de ser compreendida como uma narrativa coerente, porque nessa versão final o Rodin desobedece a princípios da escultura clássica da época e assim provoca o observador a perceber a obra como resultado de um processo. O que deu forma à Porta do Inferno nasceu ao longo de um tempo não narrativo, mas num tempo de reflexão. O significado que não vem antes da experiência de criar, mas o significado que pode se dar durante o processo da experiência. E por que o Temin coloca justamente uma obra tão cheia de significados no final do clipe dele? O clipe de Want inicia com o Homem Vitruviano e termina com a Porta do Inferno. Quer dizer, começa com uma obra que representa a perfeição humana, uma perfeição que é divina, é anterior até mesmo à existência do homem, e encerra com uma obra que questiona tudo isso. Quer dizer, e se um artista que foi chamado para executar a perfeição descobrir que a perfeição e o significado dela não dependem de algo estabelecido anteriormente? Que perfeição pode estar em um rosto que talvez não seja perfeito, em uma voz que não nasceu para ser perfeita e em um dançarino que não parecia perfeito? E se ser um grande artista não for algo nato, que nasce com alguém? E se um grande artista se tornar um grande artista? Se o significado do que é ser perfeito artisticamente se der enquanto esse artista se descobre e se desenvolve? Em tudo que faz, o Temin parece estar o tempo todo olhando para si e para a própria trajetória, que foi sim desenhada por dúvidas, por sofrimentos e dores, né? Dores físicas, dores emocionais, dores psicológicas. Ele busca referências, inspirações, mas no final do processo criativo, o Temin retorna para si, para encontrar a resposta daquilo que ele quer criar. E é disso que ele quer que tenhamos sede, do que ele faz e de como ele faz. Porque quando você encontra um trabalho que é perfeito, justamente porque nasceu de imperfeições, dos pensamentos de uma pessoa às vezes em choque consigo mesma, às vezes se sentindo inadequada numa indústria que cobra assim padrões insanos, você encontra algo que não é como o resto. É único porque é autoral. O Temin, com a experiência dele, com o caminho dele, é só um. E por isso só ele pode fazer o que ele faz. E o melhor é que ele volta para si e faz tudo isso de maneira brilhante, com beleza, com bom gosto, com originalidade, com inquietação. Toda vez que eu vejo um comeback do Temin, cara, eu me emociono, porque eu vejo assim que foi algo pensado à custa de noite sem dormir, de sede de não fazer igual. Eu vejo nas entrevistas, cara, os olhos dele brilhando, falando do que ele fez, porque, cara, tudo que ele fez foi ele quem projetou, que escolheu, que desenhou. É só você ver a qualidade do trabalho que você entende como aquilo foi feito. Cara, eu me emociono porque nada no mundo, assim, me toca mais do que ver artistas como Temin, que tira da dor ou da dúvida as coisas mais lindas. 근데 그 상태에서 녹음실에 들어갔는데 노래를 너무 못 불렀어요. 그래서 그걸 다른 멤버가 부르게 되고, 파트에는 이제 제 파트라고 이제 적혀있는 부분이 있는데 코러스처럼 목소리가 튀어도 안 되고 묻어가야 된다 이런 얘기 막 들으면서 그들 때 저의 자존심이랄까요? 가수로서의 이제 나의 자신의 위치가 너무나도 부족하다는 생각이 많이 들어가지고 정말 그 잘 수 있는 시간을 쪼개서 연습실을 가서 연습을 하고 그냥 졸면서 살았던 것 같아요. 그래서 코피도 진짜 막 맨날 흘리고 막 노래 이렇게 연습하다가 그냥 쓰러져서 잠든 적도 있었고 막 노래가 안 돼서 그때는 막 소리 지르다가 목이 가고 막 자기 스스로 찍찍질하면서 되게 열심히 했던 것 같아요. Porque não se engane, o clipe de Want é sim muito sensual, é sim muito sexy, mas um clipe que menciona o trabalho de um cara como Da Vinci ou um cara como Rodin é sim muito ousado, mas também de uma beleza assim matadora. Eu terminei o clipe de Want no chão, destruída com tudo que o Temin disse pra mim nesse clipe, destruída com essa mensagem, cara, que é fantástica. Isso é um comeback, cara, que, ó, aplaude de pé. E o clipe de Want termina em um palco, como se fosse a revelação do que realmente nós estávamos acompanhando até ali. Tudo que você viu
A tentação, a sedução, a beleza, o olhar penetrante do Temin, tudo isso estava chamando para que você se sentisse atraído pelo Temin, mas por quem ele é como artista, pela obra que ele esculpiu. E toda essa ideia ganhou um clipe assim à altura, esteticamente deslumbrante. O figurino desse clipe, cara, assim, parece que não foi tecido com linha, mas foi tecido com a fluidez e a beleza dos movimentos do Temin. Aquelas roupas são pra ele. Ele está lindo em todas as cenas, com um olhar assim que transmite tensão. Ele te amarra, ele te amordaça. E eu não sei, cara, como é que o Temin consegue fazer isso, transmitir assim tanta força e tanta intenção olhando pra câmera. E claro, a dança, né? Outra coreografia genial da Koharu Sugawara e que o Temin executa de maneira impecável. E eu não tô me aguentando, tô aqui babando mesmo. Daqui a pouco vou fazer o quê? Lamber essa lente. Os movimentos do Temin são assim muito precisos, mas também muito suaves quando ele quer ser sedutor. E tudo parece bastante complicado, mas o Temin consegue fazer tudo aquilo sem esforço. Parece que ele tá só se movendo, sabe? Intuitivamente, como se ele estivesse praticamente improvisando, de tão natural que é. Cara, é lindo, é um clipe maravilhoso, sabe? Tudo nesse clipe, nesse comeback é de cair o queixo. Além disso, a música Want é um murro de oxigênio, tá? É incrível, é um som diferente, é um som moderno, que ainda que você leia sobre as descrições técnicas, né? Que diz que é um gênero de space disco, alguma coisa assim, enfim. O que me interessa é que quando você escuta Want, meu querido, minha querida, você sente o impacto, tá? Coisas acontecem por aqui, né? O vocal do Temin nessa música tá assim absurdamente bom, sabe? Tá impecável. E assim, trechos que pegam você desarmado. É lindo, é provocativo, sabe? A voz dele é deliciosa. E de novo, uma voz incrível que nasceu de um artista que diziam que ele não ia cantar. A Porta do Inferno, né, uma obra que é referência, ainda que inacabada, não está lá à toa. E o resultado final da experiência deste comeback é exatamente o que o Temin planejou. Você termina querendo mais, muito mais. Seguindo a ideia de Want, eu vou dizer pra você que, cara, eu sou do Temin. Eu pertenço ao Temin. É o meu artista, é o artista assim que eu mais desejo. E quanto mais eu tenho dele, mais eu quero. Siga lá nas redes sociais, faz favor, que eu adoro falar groselha lá nas redes sociais, eu adoro contar umas novidades lá, tá? Então me segue lá. Eu acho então que é isso. Beijo, tchau.